Capítulo 1. Coisas da vida. Utopia ou precipício, comunismo stalinista e socialismo reformista são simples variantes do capitalismo, democracia representativa versus democracia delegada, irracionalidade do capitalismo, revoltas modernas exemplares, algumas objeções comuns, o crescente domínio do espetáculo. Só podemos compreender este mundo questionando-o como um todo. A raiz da ausência de imaginação dominante não pode ser compreendida a menos que sejamos capazes de imaginar o que falta, isto é, o desaparecido, o oculto, o proibido, e o possível na vida moderna. Internacional Situacionista 1. Utopia ou precipício. Nunca ocorreu na história um contraste tão deslumbrante entre o que poderia ser e o que realmente é. Basta examinar hoje todos os problemas do mundo, a maioria dos quais são bem conhecidos, e meditar sobre eles normalmente não produz outro efeito senão tornar-nos menos sensíveis à sua realidade. Mas mesmo que sejamos suficientemente estoicos para suportar as desgraças dos outros, a grande deterioração social presente nos afeta a todos. Quem não padece a repressão física direta tem que suportar as repressões mentais impostas por um mundo cada vez mais medíocre, estressante, ignorante e feio. Quem escapa da pobreza econômica não pode escapar do empobrecimento geral da vida. Mas nem mesmo nesse nível mesquinho a vida pode ser levada. A destruição do planeta pelo desenvolvimento mundial do capitalismo chegou a um ponto em que a humanidade pode extinguir-se em poucas décadas. Mas, sem dúvida, este mesmo desenvolvimento baseado previamente na escassez material, tornou possível abolir ao sistema da hierarquia e da exploração, e inaugurar uma nova e genuína forma de sociedade livre. Saltando de um desastre para outro em meio à demência coletiva e ao apocalipse ecológico, este sistema desenvolveu um impulso incontrolável até mesmo por seus supostos donos. Quanto mais nos aproximamos de um mundo em que não somos capazes de abandonar nossos guetos fortificados sem vigilantes armados, nem sair à rua sem aplicar proteção solar para não pegar um câncer de pele, mais se torna difícil levar a sério quem nos aconselha a mendigar algumas reformas. O que faz falta, creio, é uma revolução democrática participativa mundial que aboliria tanto o capitalismo como o Estado. Admito que é pedir muito, mas temo que não bastará nenhuma solução de menor alcance para atingir a raiz de nossos problemas. Pode parecer absurdo falar de revolução, mas todas as alternativas assumem a continuação do atual sistema, o que é ainda mais absurdo. Comunismo, stalinista e socialismo, reformista são simples variantes do capitalismo. Antes de entrar nas premissas dessa revolução e responder a algumas objeções típicas, ressaltamos que revolução não tem nada a ver com os repugnantes estereótipos que normalmente evocam a palavra: terrorismo, vingança, golpes de Estado, líderes manipuladores que predicam o auto-sacrifício, militantes zumbis entonando slogans politicamente corretos. Particularmente não deve ser confundida com os principais fracassos das modernas tentativas de mudanças sociais, o comunismo stalinista e o socialismo reformista. Depois de décadas no poder, primeiro na Rússia e depois em muitos outros lugares, ficou óbvio que o stalinismo é o oposto de uma sociedade livre. A origem desse fenômeno grotesco é menos óbvia. Os trotskistas e outros têm tratado de diferenciar o stalinismo do antigo bolchevismo de Lenin e Trotsky. É verdade que existem diferenças, mas são mais de grau que de tipo. O Estado e a Revolução de Lenin, por exemplo, apresenta uma crítica mais coerente do Estado que a que pode ser encontrada na maioria dos escritos anarquistas. O problema é que os aspectos radicais do pensamento de Lenin acabaram disfarçando a real prática autoritária bolchevique. Situando-se ao lado das massas que afirmava representar, e com uma hierarquia interna entre os militantes do partido e seus líderes, o partido bolchevique já se encaminhava para a criação das condições para o desenvolvimento do stalinismo quando Lenin e Trotsky assumiram firmemente o controle. 2. Mas devemos ver claramente o que falhou se queremos fazer melhor. Se socialismo significa plena participação das pessoas nas decisões sociais que afetam suas próprias vidas, isso não existiu nem nos regimes stalinistas do leste nem nos estados de bem-estar do oeste. O recente colapso do stalinismo não é nem uma vindicação do capitalismo nem uma prova do fracasso do comunismo marxista. Qualquer um que se dê ao trabalho de ler Marx, a maior parte de seus eloquentes críticos obviamente não faz isso, sabe que o leninismo representa uma severa distorção do pensamento marxista e que o stalinismo é sua paródia total. A propriedade estatal, tampouco, nada tem nada a ver com o comunismo em seu autêntico sentido de propriedade comum, comunal,
é simplesmente um tipo diferente de capitalismo em que a propriedade nas mãos da burocracia do Estado substitui, ou se combina com, a propriedade privada corporativa. Há muito tempo o espetáculo da oposição entre estas duas variantes de capitalismo oculta seu reforço mútuo. Os sérios conflitos se limitam a batalhas por representações no terceiro mundo, Vietnã, Angola, Afeganistão, etc. Nenhuma das partes leva a cabo um intento real de golpear o inimigo em seu próprio coração. Ao Partido Comunista Francês sabotou a revolta de maio de 68, os poderes ocidentais vêm intervindo massivamente onde não são chamados, ao mesmo tempo em que recusaram enviar algumas poucas armas antitanques que os insurgentes húngaros de 1956 necessitavam desesperadamente. Guy Debord assinalou em 1967 que o capitalismo de Estado stalinista simplesmente se revelou como um parente pobre do clássico capitalismo ocidental, e que sua queda privaria os dominadores do Oeste da pseudo-oposição que os reforçavam aparentando representar a única alternativa a seu sistema. A burguesia está na iminência de perder o adversário que objetivamente a apoiava aportando uma unificação ilusória de toda a oposição à ordem existente. A sociedade do espetáculo, 110, 1. Embora os líderes do Oeste fingissem dar boas-vindas ao recente colapso stalinista como uma vitória natural de seu próprio sistema, nenhum deles previu e obviamente nem tinha ideia do que fazer com os problemas resultantes, exceto tirar partido da situação antes do desmoronamento. As corporações multinacionais monopolísticas que proclamam o comércio livre como uma panaceia são muito conscientes de que o capitalismo de livre mercado teria se arrebentado há muito tempo por suas próprias contradições se não houvesse sido salvo mediante umas quantas reformas pseudo-socialistas estilo New Deal. Pode ser que aquelas reformas, serviços públicos, seguridade social, jornada de 8 horas, etc., até tenham melhorado alguns dos defeitos mais notórios do sistema, mas não passou disso. Nos recentes anos nem mesmo isso se manteve diante do aceleramento das crises. As melhoras mais significativas foram conseguidas em todos os casos apenas mediante grandes, frequentes e violentas lutas populares onde os burocratas, os partidos de esquerda e os sindicatos, sempre pretendendo dirigir essas lutas, funcionaram principalmente como válvulas de escape, cooptando as tendências radicais e engraxando as engrenagens da máquina social. Como os situacionistas têm mostrado, a burocratização dos movimentos radicais, que rebaixou as pessoas ao nível de simples seguidoras constantemente traídas, por seus líderes, está ligada à espetacularização crescente da sociedade capitalista moderna, que tem reduzido as pessoas à condição de simples espectadores de um mundo sobre o qual não tem qualquer controle. Um fato que se torna cada vez mais notório, embora normalmente não seja suficientemente compreendido. Tomadas em conjunto, todas estas considerações apontam para a conclusão de que uma sociedade livre pode ser criada apenas mediante a participação ativa das pessoas como um todo, não mediante organizações hierárquicas que supostamente atuam em benefício da sociedade. Não se trata aqui de eleger líderes mais honestos ou responsáveis, mas de evitar conceder um poder independente a qualquer líder, seja lá quem for. Indivíduos ou grupos podem iniciar ações radicais, mas uma porção substancial e extensa da população deve tomar parte se o movimento pretende conduzir a uma nova sociedade e não simplesmente dar um golpe de Estado que instale novos dominadores. Democracia representativa versus democracia delegada. Não repetirei todas as clássicas críticas socialistas e anarquistas do capitalismo do Estado. São amplamente conhecidas, ou pelo menos amplamente acessíveis. Mas para acabar com algumas das confusões da retórica política tradicional pode ser útil resumir os tipos básicos de organização social. Para ser mais claro, começarei examinando separadamente os aspectos políticos e econômicos, embora estejam obviamente interrelacionados. Tratar de igualar as condições econômicas das pessoas mediante uma burocracia de Estado é tão fútil quanto tentar democratizar a sociedade enquanto o poder do dinheiro permite a uma minúscula minoria controlar as instituições que determinam a consciência da realidade social das pessoas. Uma vez que o sistema funciona como um todo, só pode ser mudado fundamentalmente como um todo. Começando pelo aspecto político, podemos distinguir de forma aproximada 5 graus de governo. 1. Liberdade sem restrição. 2. Democracia direta. A. Consenso. B. Domínio da maioria. 3. Democracia delegada. 4. Democracia representativa. 5. Ditadura aberta de uma minoria. A presente sociedade oscila entre os pontos 4 e 5, isto é,
entre governo minoritário declarado e governo minoritário de Estado, ambos camuflados por uma fachada simbólica de democracia. Uma sociedade livre eliminaria os pontos 4 e 5, e progressivamente reduziria a necessidade dos pontos 2 e 3. Discutirei mais tarde os dois tipos de 2. Mas a distinção crucial está entre 3 e 4. Nas democracias representativas, as pessoas abdicam de seu poder ao eleger governantes. A plataforma política dos candidatos são limitadas a algumas vagas generalidades. Uma vez eleitos, há pouco controle sobre suas reais decisões em centenas de assuntos, apesar da possibilidade de redirecionamento do voto das pessoas, alguns anos depois, para outros políticos rivais igualmente incontroláveis. Em suas campanhas, os representantes dependem das contribuições e do suborno dos ricos, são subordinados aos donos dos meios de comunicação de massa que decidem o que vai e o que não vai ser divulgado pela mídia, e eles são quase tão ignorantes e impotentes quanto o público em geral, dando muita importância aos assuntos que são pautados pelos burocratas não eleitos e pelas agências secretas independentes. Eventualmente, ditadores declarados podem ser depostos, mas os verdadeiros governantes nos regimes democráticos, aquela minúscula minoria que virtualmente possui e controla tudo, nunca é eleita nem interna nem externamente. A maioria das pessoas nem mesmo sabe quem são eles. Na democracia delegada, os delegados são eleitos para propósitos determinados com limitações muito específicas. Podem atuar estritamente sob mandato, encarregados de votar de uma certa maneira em um certo assunto, ou o mandato pode ficar em aberto. Os delegados são livres para votar como bem entendem, mas reservando às pessoas que os elegeram o direito de confirmar ou rechaçar qualquer decisão tomada. Geralmente os delegados são eleitos para períodos bem curtos e estão sujeitos à revogação a todo momento. No contexto das lutas radicais, as assembleias de delegados normalmente são chamadas de conselhos. A forma de conselho foi inventada pelos trabalhadores em greve durante a Revolução Russa de 1905. Soviet é a palavra russa que significa conselho. Quando os sovietes reapareceram em 1917, foram sucessivamente apoiados, manipulados, dominados e finalmente cooptados pelos bolcheviques, que logo conseguiram transformá-los em paródias de si mesmos, apoiadores do Estado soviético. O último soviete independente que sobreviveu, o dos marinheiros de Kronstadt, foi massacrado em 1921. Não obstante, os conselhos reapareceram espontaneamente nos momentos mais radicais da história subseguinte, na Alemanha, Itália, Espanha, Hungria e outros lugares, porque representavam a solução óbvia à necessidade de uma forma prática de auto-organização popular não hierárquica. E continuamente receberam a oposição de todas as organizações hierárquicas, pela ameaça que representavam ao domínio das elites especializadas por apontar para a possibilidade de uma sociedade de autogestão generalizada, não autogestão em alguns locais do presente sistema, mas autogestão estendida a todas as regiões do globo e a todos os aspectos da vida. Mas como ressaltamos acima, a questão das formas democráticas não pode ser separada de seu contexto econômico. Asterisco. Irracionalidades do capitalismo. A organização econômica pode ser estudada desde a perspectiva do trabalho. 1. Totalmente voluntário. 2. Cooperativo, autogestão coletiva. 3. Forçado e explorador. A. Aberto, trabalho dos escravos. B. Disfarçado, trabalho assalariado. E desde a perspectiva da distribuição. 1. Verdadeiro comunismo, acesso totalmente livre. 2. Verdadeiro socialismo, propriedade e controle coletivos. 3. Capitalismo, propriedade privada ou estatal. Embora seja possível regular os bens e serviços produzidos pelo trabalho assalariado, pelo trabalho voluntário ou cooperativo para converter-se em mercadorias para o mercado, a maior parte destes níveis de trabalho e de distribuição tendem a corresponder-se uns com os outros. A sociedade atual é predominantemente 3. Produção e consumo forçado de mercadorias. Uma sociedade livre deve eliminar 3. E reduzir 2. Tão logo quanto possível em favor de 1. O capitalismo se baseia na produção de mercadorias, produção de bens para conseguir vantagens, e no trabalho assalariado, a própria força de trabalho se compra e se vende como uma mercadoria. Como apontava Marx, há menos diferença entre o trabalhador escravo e o livre do que parece. Os escravos são providos dos meios de sua sobrevivência e reprodução,
ao passo que os trabalhadores, que se convertem em escravos temporários em suas horas de trabalho, são obrigados a pagar a maior parte de seu salário. O fato de alguns trabalhos serem mais desagradáveis que outros, dos trabalhadores terem direito de mudar de trabalho, de empreender seu próprio negócio, de comprar estoques ou ganhar na loteria, encobrem a realidade de que a imensa maioria das pessoas está coletivamente escravizada. Como chegamos a esta situação absurda? Se retrocedermos o suficiente, descobriremos que em algum momento as pessoas foram despossuídas pela força, expulsa da terra e consequentemente privada dos meios para produzir os bens necessários para a vida. Os famosos capítulos sobre a acumulação primitiva de O Capital descrevem vivamente este processo na Inglaterra. Na medida em que as pessoas aceitam esta usurpação como legítima, se veem obrigadas a um trato desigual com os proprietários, aqueles que lhes roubaram, ou que conseguiram posteriormente títulos de propriedade emitidos pelos ladrões originais. Assim, acabam trocando seu trabalho por uma fração do que realmente produzem, sendo retida a plusvalia pelos proprietários. Esta plusvalia, capital, pode então ser reinvestida gerando continuamente maiores plusvalias pelo mesmo processo. No que diz respeito à distribuição, uma fonte pública de água potável é um exemplo simples de verdadeiro comunismo, acesso ilimitado. Uma biblioteca pública é um exemplo de verdadeiro socialismo, acesso livre e mais regulado. Em uma sociedade racional, a acessibilidade deveria depender da abundância. Durante a seca, a água deve ser racionada. Por outro lado, uma vez que as bibliotecas estivessem inteiramente postas online, poderiam chegar a ser totalmente comunizadas. Todos poderiam ter acesso livre instantaneamente a qualquer quantidade de textos sem necessidade de fichas nem de devoluções, de seguro contra ladrões, etc. Mas esta relação racional está impedida pela persistência de interesses econômicos distintos. Como último exemplo, logo será tecnicamente possível criar uma biblioteca mundial em que todos os livros escritos, todos os filmes realizados e todas as interpretações musicais gravadas poderiam ser colocadas online, potencialmente acessíveis, para que quem quiser possa receber livremente e obter cópias, sem necessidade de lojas, comércio, propaganda, empacotamento, transporte, etc. Mas como isto eliminaria os benefícios atuais de publicação, gravação e comércio de filmes, se investe muito mais energia confeccionando complicados métodos para proteger e cobrar as cópias, enquanto outros dedicam energia correspondente procurando maneiras de driblar tais empecilhos, que do que em desenvolver uma tecnologia que poderia beneficiar potencialmente a todos. Um dos métodos de Marx foi o de superar a obtusidade dos discursos políticos baseados em princípios abstratos filosóficos ou éticos, natureza humana tal e qual, todo mundo tem um direito natural, isso ou aquilo, mostrando como as possibilidades sociais e a consciência social estão limitadas e configuradas em alto grau pelas condições materiais. A liberdade em termos abstratos significa pouco se quase todo mundo tem que trabalhar o tempo todo simplesmente para assegurar sua sobrevivência. Não é realista esperar que as pessoas sejam generosas e cooperativas quando existe apenas o suficiente para cada um, uma condição bem diferente daquela onde o comunismo primitivo floresceu. Mas um excedente suficientemente grande abre possibilidades mais amplas. A esperança de Marx e de outros revolucionários de seu tempo estava baseada no fato de que os potenciais tecnológicos desenvolvidos pela Revolução Industrial aportavam ao cabo em bases materiais adequadas para uma sociedade sem classes. Já não era uma questão de afirmar que as coisas deveriam ser diferentes, mas de indicar que poderiam ser diferentes. A dominação de classe é não apenas injusta, é agora desnecessária. Foi realmente sequer necessária em outros tempos. Marx estava certo quando viu o desenvolvimento do capitalismo e o Estado como etapas inevitáveis. Seria possível uma sociedade livre sem esse penoso desvio? Afortunadamente, já não é preciso ocupar-se destas questões. Quaisquer que fossem as possibilidades do passado, as condições materiais presentes são mais que suficientes para sustentar uma sociedade global sem classes. O mais sério retrocesso do capitalismo não é sua injustiça quantitativa, o simples fato de que a riqueza esteja desigualmente distribuída, e de que os trabalhadores não recebam o valor completo de seu trabalho. O principal problema é que esta margem de exploração, mesmo quando é relativamente pequena, torna possível a acumulação privada do capital, que finalmente reordena tudo para seus próprios fins, dominando e deformando todos os aspectos da vida. Quanto mais alienação produz o sistema, mais energia social deve ser desviada apenas para mantê-lo em marcha,
mais publicidade para vender mercadorias supérfluas, mais ideologias para manter as pessoas alienadas, mais espetáculos